dia, amigos. Hoje é mais um dia de entrevista, dia 19 de outubro de 2021. Essa entrevista, ela foi gravada no dia 28/9 de 2021 com o senhor Mário Issal, né? Nós gravamos juntos, mas hoje é a vez de postar do senhor Said Jorge. Então, quem indicou foi o Luiz Murro, que está aí a foto nossa, né? E então vamos falar sobre a entrevista, um pouco dele, porque na verdade assim não sobrou memória no meu celular para eu gravar tudo, tá? Então ele lembrou, né? Fez algumas anotações aqui que eu vou falar para vocês. Então ele falou da Fazenda Morumbi de Chá Preto. E tudo aquilo que ele falou, que eu já fiz, eu vou colocar o link na descrição do programa, tá? Então, a Fazenda Morumbi, como eu acabei de falar, né? Fazenda de Chá Preto é uma delas, está o link na descrição do programa. Falou sobre o nome Vila Sônia, que o nome Vila Sônia é o nome de uma das filhas de um dos donos, né? Da chácara, que era a Vila Sônia, tá? E aí ele falou sobre morar depois, ele está comentando isso, né, sobre morar depois do Rio Pinheiros, que parece que estava fora da capital. Aí falou sobre o ponto de ônibus da Vila Sônia, que era no Anhangabaú, e a vila chamava-se Vila, entrava-se, se tem um ônibus que tem um monte de japoneses, pode entrar que é para Vila Sônia, né, porque aqui era conhecido como Vila dos Japoneses, né, ou Vila Japonesa, por causa da Cooperativa Agrícola de Cotia, que eu também já fiz essa matéria. Aí ele falou, ele anotou da Granja, quem falou da Granja também, além do Márcio Sanzi, foi o seu Toninho, que também duas entrevistas maravilhosas. Ele falou do Chino Hara, da Casa do Sertanista, né, que também já tem essa história, né, e falou dos ídolos do esporte, do Muricy, do atleta do judô, falou das escolas, o Andrônico de Mello, a professora Deise, que era diretora, né, o Adolfo Trípoli, que era o Adolfo do Trípoli, e a escola do seu Sérgio, né, porque o Adolfo Trípoli hoje era o antigo Andrônico de Mello. Aí foi feito um novo colégio Andrônico de Mello, mudou lá para cima, atrás da igreja São Benedito, e se formou o Adolfo Trípoli no lugar onde era o colégio Andrônico de Mello, tá? E o Arthur Whittaker, desembargador Arthur Whittaker, que era o professor Sérgio, né? Ele faleceu, inclusive, há poucos anos. Eu dei essa notícia aí num dos programas, tá? Aí falou dos jornais da família Donini, falou da agência 9 de julho, do cinema, mas tem coisas aqui que não deu para ele falar, né? Do cinema, do cinema Pulgueiro, né? O cinema, nós falamos, nossa, esqueci o nome, tá? Falou da escola do Monte Kemmel, hoje a Dalgisa da Seguradora da Silveira, falou do professor Francisco, né, que era diretor lá, que o apelido dele era Gravatinha, falou do Ferreira, do Colégio Santo Américo, que tem uma matéria sobre o Colégio Santo Américo também, da fábrica de ternos da Garbo, que era Regência, né? Tinha uma outra fábrica também aqui, nossa, esqueci o nome, aqui no Francisco Morato, quase, é um pouquinho, você vindo de Pinheiros, é um pouquinho para lá, em frente à chácara do Jockey, eu esqueci o nome daquela empresa, que era também uma empresa grande de tecelagem, né? Falou sobre a música Luar da Vila Sônia, que eu também já fiz essa matéria, já coloquei o link.
Do Shopping Butantã, o Shopping Butantã eu considero assim uma coisa nova, né? O do Quintas do Morumbi, também já contei a história do Quintas do Morumbi, que era a chácara, e nós estamos falando, né? Inclusive na entrevista com o Bob Toledo, e sobre o Jockey Club, onde as crianças jogam bola, pequeninos do Jockey, né? Então ele pediu ele tinha anotado tudo isso, mas nós falamos algumas coisas e tudo isso vai estar, tem o link na entrevista, tá bom? Então eu acredito que seja muito legal essa entrevista, vocês assistirem, vocês compartilharem, boas lembranças. Ele é, né, uma pessoa muito importante, trabalhou bastante com a educação, inclusive no Taboão da Serra. Foi político lá, tudo. Então, vocês vão ver essa história aí, tá bom? Então, a gente já vai começar a entrevista com ele. Muito obrigada, senhor Said Jorge. E, assim, quando quiser, é só chamar que nós podemos fazer outra entrevista ou indicar pessoas para fazer uma entrevista, tá bom? Então, um grande abraço para o senhor. Um ótimo souvenir para sua coleção ou mesmo para o uso no seu dia a dia são as canecas Débora históricas, que foram feitas para prestigiar a história e a cultura. Ao adquirir a sua caneca, você está colaborando para a produção do programa que divulga o resgate da história em geral e particularmente da região oeste da cidade de São Paulo, revelando nossas origens, lugares históricos e muitas curiosidades que enriquecem nossa cultura. Participe com a sua colaboração. Entre em contato no contato@deborhistorica.com.br ou no celular 99724 1111 São Paulo. Meu nome é Said Jorge Moraes, mas conhecido por Said ou por Jorge. Eu sou filho de Adia Eide Moraes e Paulino de Moraes. Nasci na cidade de Iperó, que antes chamava Santo Antônio e que depois fui registrado em Boituva. A cidade de Iperó, eu sou da região caipira, Tatuí, Tietê, aquela região. Quando eu vim para São Paulo, as pessoas riam quando eu falava por causa do R. Boa tarde, né? Eu vou na casa de Maria. Era um sotaque muito diferente. Sim. E agora eu fiquei com sotaque mais paulistano. Então, estudei na minha cidade. A minha cidade tem duas referências importantes no Brasil. A minha cidade tem a Fazenda Nacional de Ipanema. Essa fazenda é que tem a primeira represa do Brasil e a primeira metalúrgica do Brasil, onde se fabricou as armas para a Guerra do Paraguai. E é lá que faz o reprocessamento de urânio que é servido para a Marinha, que vai inaugurar agora um novo submarino, né? E eu estudei lá até a quarta série, porque não tinha mais o ginásio e outras escolas. Então eu estudava em Sorocaba e viajava de trem todos os dias.
eu acordava 4 horas da manhã para pegar o trem às 4h45 para ir para Sorocaba. E lá acabei fazendo o ginásio e me formei professor normalista na época. Tinha até uma música do Nelson Gonçalves que fala da normalista, né? Sim, eu lembro. É. E daí eu comecei a trabalhar lá e eu tive um curso de adulto onde eu alfabetizei minha mãe, que era analfabeta, porque família árabe não permitia que as mulheres estudassem. Sim. Então eu alfabetizei a minha mãe e trabalhei ali, e dali eu jogava futebol, eu jogava mais ou menos, eu era jovem ainda, com 16 anos, e eu depois fui contratado no time para jogar o campeonato amador, e ali eu ganhava R$50 por jogo, que dava para a semana inteira, 50 cruzeiros. Depois eu disputei a segunda divisão na cidade de Porto Feliz, joguei Capivari, Tietê. Mas profissional? Profissional, mas eu não me afastava da profissão. Sim. Eu tinha essas condições. E por causa do futebol, eu fui convidado para ir para a região de Presidente Prudente. Sim. Eu fui para a cidade de Pirapozinho para jogar futebol. Estive na Prudentina também, no Corinthians de Prudente. E ali joguei futebol em vários lugares, mas aí me arrumavam um lugar para trabalhar. Porque naquela época, o professor, para ele ter a cadeira, só se ele estudasse no Instituto de Educação. O primeiro colocado no Instituto de Educação recebia uma cadeira prêmio, porque antigamente falava cadeira de professor, cadeira prêmio. Mas eu não estudei no Instituto de Educação, não tinha a possibilidade e fui para aquela região. Então eu fui dar aula em Pirapozinho, por causa do futebol, no Itororó do Paranapanema, Estrela do Norte, Fazenda Água Grande, Narandiba, Tarabai, Nova América, aquelas cidades ali, Mirante do Paranapanema, e tem mais uma cidade ao lado, Teodoro Sampaio. E nessa região eu conheci o seu Camargo. O Camargo, não tem essa empresa Camargo Correia? Sim, sim. O seu Camargo foi para aquela região para fazer um terminal ferroviário. Eu sou filho de ferroviário também, meu pai era ferroviário. E então conheci a Camargo Correia também, aí o engenheiro me levou nos trilhos lá, com aquele pãozinho e tal. Dali daquela região, quando eu estava lá, a minha esposa, que é de Espírito Santo do Pinhal, que é terra, a capital do café, e hoje terra de vinícolas, aqui nos limites da Serra da Mantiqueira, em Minas, 200 quilômetros daqui. A minha esposa, ela fez a escola normal rural e ela ganhou uma cadeira para ir trabalhar numa escola rural, que era o grupo escolar rural do Itororó do Paranapanema. E quando ela foi para lá, eu já estava trabalhando lá. Então, ela era efetiva, eu perdi a classe para ela, mas ganhei uma esposa. Lá que eu conheci, Maria Helena. Sim. Então, ela está viva ainda? Estamos aí. Aí, de lá daquela região de Presidente Prudente, Regente Feijó, Martinópolis, eu joguei futebol lá na cidade dele, em Regente Feijó, onde ele esteve, entende? Em Presidente Venceslau, Porto Epitácio, norte do Paraná, tudo. Aí de lá eu estava trabalhando em curso de adulto, à noite com lampião de querosene, entende? Que não tinha luz, e a população escolar era só de nordestino.
que imigravam do Nordeste para lá para cortar as toras, derrubaram todas aquelas toras lá, e, então caminhões de tora, a gente pegava carona no caminhão de tora e plantava algodão, hortelã e amendoim. E quando a gente estava na zona rural, na hora do recreio, eu saía com as crianças apanhando algodão. Apanhava algodão e eles pagavam, e a gente ia para a cidade e comprava caderno, lápis para as crianças. E o leite da criança vinha pela Fundação Rockefeller. Então, a gente que tinha que preparar o leite para eles, isso tudo. Mas era o leite, não era leite em pó ainda? Leite era em pó, era da leite Fundação em pó. Rockefeller. Eles vinham com uma caminhonete e tínhamos naquela época muito barbeiro. Então, as casas eram de pau a pique, onde a gente morava, e às vezes você virava assim, um colchãozinho que não tinha lá, tinha barbeiro. Então, também fizeram a campanha, né, de pulverização na região para combater os barbeiros. E naquela região eu vim para São Paulo para escolher, porque naquela época eu ganhava metade. O professor efetivo ganhava, por exemplo, 12 mil cruzeiros, 9 mil cruzeiros na época. O substituto ganhava 4.900. Você imagine a mesma aula paga por um, por 9, e para o outro 4.900. E o professor substituto não ganhava férias. Também tinha isso. Então veja o grau de dificuldade. Só ganhava férias quem estava em uma classe de emergência. E isso era destinado aos políticos, entende? E de lá eu vim para a região de Assis. Assis aí na Alto Sorocabana. Eu vim para uma cidade chamada Palmital. Palmital. Eles souberam que eu jogava futebol e lá eu escolhi uma escola, Fazenda Boa Esperança. E ninguém sabia me dizer onde era que a Fazenda Boa Esperança. Chegou vários professores, Fazenda Esperança, ninguém conhecia. E lá tudo era conhecido por água. Água do Meio, água da Aranha, água dos Monteiros. Então eu era água dos Monteiros. Então eu fui para a fazenda e dava aula e morava ali, né? Ali o time de futebol comprou uma bicicleta Monarch e me deu de presente para eu morar na cidade. E aí eu ganhava para jogar futebol, tinha o restaurante e tinha hotel. Então eu trabalhava em 2 lugares e com isso economizava bom dinheiro e jogava futebol ali naquela região de Assis, para o Paraná, Santo Antônio da Platina, Londrina, Cambé, Araí, por vários lugares, e na região aqui também de Botucatu, Avaré, todos esses lugares eu passei. De lá, dando aula, aí veio o concurso de remoção, eu vim para Osasco, uma escola no Jardim Piratininga chamada Escola Eloy Lacerda. Então, para lá eu vim e depois eu acabei de lá do Eloy Lacerda vindo para o Monte Quêmio. A primeira escola do Monte Quêmio, a da Algisa Segurado Silveira, é o nome dela, tinha um diretor muito famoso, chamado professor Francisco Ferreira Paz, mas conhecido por gravatinha. Ele usava uma gravatinha borboleta. Hoje ele é nome de uma escola em Taboão da Serra, na região do Vila Jussara. E aí eu fui trabalhar no Oswaldo Aranha, aí eu prestei uma prova no vestibular para um curso de administração escolar e eu fiquei em 6º lugar, mas eles davam somente 5 bolsas. E
não deu para eu falei, não dá, eu precisava trabalhar em 2 lugares, né? Porque ali do Monte Quêmio eu ia para Penha, lá na Cangaíba da Arauca, e voltava. Aí, então quando chegou no mês de maio, fim de maio, a moça que estava no 5º lugar desistiu. Então me chamaram e houve um protesto por parte da classe, eram 38 alunos, tudo adulto, porque como é que eu vou voltar? Você tem uma pessoa que já está frequentando ali pegar. Então o pessoal protestou, mas era meu direito, porque eu entrei com 0 no bimestre, em todas as matérias. E depois convivendo com eles, depois do protesto da classe, quando chegou no fim do ano, me escolheram para ser representante da classe. Ah, tá. Você foi simpático com os alunos, então. Então fiquei 2 anos estudando à noite e durante o dia eu trabalhava no Imbu, trabalhava na Vila Leopoldina, na escola Alexandre von Humboldt, trabalhei na Cangaíba, trabalhei na Bela Vista, e olha, no Jardim Tabuão, do São Paulo. Sim, Jardim Tabuão é perto da Aí divisa eu do prestei Tabuão. concurso para diretor de escola e acabei escolhendo uma escola no Morro Grande, em Cotia, onde faz o tratamento de água, antigo departamento de água e esgoto. Um lugar que só tem os funcionários, muito bacana, uma comunidade de funcionários, engenheiros, isso aqui. E lá eu era muito festeiro, eu fiz uma festa junina, tinha um desenhista que fez os cartazes, espalhei tudo pela Cotia, para os lugares que eu conhecia, e fiz um pedágio. E com o dinheiro da época, 4.000 cruzeiros, eu comprei sapato, meio, uniforme para todos os alunos, que não eram muito, eram 180 alunos, entende? Não era muito, 180. E de lá, então, eu vim para Taboão da Serra, numa comunidade chamada Viliars, e Arraial Paulista era o nome da escola. Como eu sou caipira do interior, o Arraial me chamou a atenção. Mas a escola era uma sala assim, bem modesta, e estava iniciando a construção da escola. E ali eu fui diretor por vários anos, até que terminou a construção. E na época, eu organizei a primeira associação de pais e mestres em Taboão da Serra, porque havia uma política de uma vereadora que era diretora e ela não admitia que as escolas tivessem associação. Então me chamou a atenção da população, eu fiz umas festinhas juninas, etc. Ia com os alunos ali na BR, pegava os bambu, enfeitava a rua desde a BR até lá, e com isso vinha a banda do Tabuão para lá, o prefeito ia lá, o prefeito de Imbu, e também uma industrial que fabricava fios de ferro elétrico, essas coisas ali do Campo Limpo, fez doações para a escola. Aquilo chamou a atenção dos políticos. Então, os candidatos a prefeito, o prefeito ia me convidar para almoçar na prefeitura, almoçar com eles, isso, aquilo. Aí um prefeito me convidou para ir visitar a Ciba-Geig, né? Em Santo Amaro, ali daquele lado. E foram vereadores, presidente da Câmara, e eu simples diretor de escola. Mas o prefeito tinha filho que estava aluno na escola, com uma elegância me convidou, eu fui para lá. E depois fomos comendo uma churrascaria daquele muito chique da época, né? Comer uma carne, imagina uma churrascaria. Então fui junto. E aí
quando chegou, na época, um prefeito chamado Aridal, ele me visitava toda semana, passava a tomar um cafezinho comigo. E nisso surgiu o desfile de 7 de setembro. E havia uma diretora de escola, ela era auxiliar de ensino, aliás, da região. Todas as escolas isoladas, que não tinha grupo escolar, Taboão tinha 90 escolas, todas escolinhas, quase não tinha prédio de grupos escolares, e era uma rival, fazia muita crítica ao prefeito. E o prefeito me chamou: ô professor, eu queria que o senhor gosta de fazer festa, mas fizesse um desfile para desbancar com aquela moça lá que é minha inimiga, só me faz crítica. Falei: não, independente disso, se o senhor me der todas as garantias, o que eu preciso, eu vou dar comissão de 3 funcionários para acompanhar o senhor no que o senhor quiser. Então eu fui no Imbu, trouxe uma carruagem do Imbu, antiga, fui na casa do ator, encomendei todas as roupas da Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro, Tiradentes, tudo, e fiz a história do Brasil, o desfile. Nossa, esse desfile continuou em primeiro lugar. Eu fui chamado na Câmara Municipal para receber o prêmio e tal. Tudo isso no Taboão da Serra. Tudo no Taboão da Serra. A gente pode perder, pode falar. E em Taboão da Serra, você sabe, os políticos começam a Que ano que foi isso, mais ou menos? Década. 1972, 70, 74, por ali, né? E com isso eu consegui, em festa junina, arrecadar dinheiro e comprei a primeira fanfarra para as escolas de primeiro grau. E na época eu inventei um uniforme baseado na figura dos alemães, né? Aquela calcinha marrom, uma laranja, um chapéuzinho, e esse foi um sucesso na cidade. Quando a escola chamada Oscar Ramos Arantes, que era a antiga Arraial Paulista, quando ela desfilava, a comunidade inteira ia para a Praça 31 de Março, hoje é Praça Nicola Pivilec, ali no centro, o desfile era ali. Então você imagina, parava todo o trânsito. Então, com isso, houve uma grande repercussão. Muitas professoras de outras escolas queriam trabalhar comigo lá. Isso aqui era muito democrático, muito festeiro. Professoras gostam muito disso, né? E a comunidade, nossa, integrada totalmente na escola. Aí o candidato a prefeito foi lá me convidar, ele era presidente da Câmara, eu saí candidato a vice com ele. Mas naquela época tinha Arena e MDB. E eu, quando estava em Osasco, eu seguia mais o MDB, porque eu tinha um colega que foi prefeito de Osasco, chamado José Liberato, e o outro Guaçu Pitelli, que eu conhecia. Eu falei: não, mas sabe, é que eu estou nesse partido, mas eu não quero, meu pai não queria que eu saísse em política, né? Isso não é coisa para você e tal. Aí eu acabei não saindo candidato. Aí o pessoal do MDB: não, mas o senhor tem que sair, não, eu ajudo vocês. Não. Você já imaginou um candidato no dia da convenção, não vai na convenção? Eu não fui na convenção porque eu não queria ser candidato, mas puseram meu nome. E aí eu acabei saindo candidato e fui o mais votado do MDB. Eu saía de casa em casa, ali, isso aqui, inventei uma propaganda, né? Na época, Nova Imagem Política. Então, e acabou saindo. Aí fui eleito vereador, mas havia uma perseguição do MDB e conseguiram me afastar, entende? Aí houve um processo, porque
eu era comunista, do MDB, isso aqui. Aí acabaram, eu acabei fazendo um afastamento e exerci o cargo. Depois acabei escolhendo novamente uma escola no Taboão, onde fazia o tratamento do lixão, chamada Escola Jardim Trianon, que depois recebeu outro nome. Então, eu acabei ficando conhecido no Taboão. Aí o prefeito também da época, junto com o dono da Aviação 9 de Julho, a Aviação 9 de Julho tinha uma agência aqui na Vila Sônia, né? Sim, sim. Seu Pedini, não lembro o nome dele, eles eram da comissão do Mobral, e tinha também uma senhora dona de uma chácara no Taboão, uma senhora famosa. Ela morava aqui na Vila Sônia, Vila Mobral, eu esqueço o nome dela. Tinha uma chácara no Taboão, elas me convidaram para ser presidente ou coordenador do Mobral. Então eu comecei também a ser coordenador do Mobral. E nessa época acabei sendo presidente. Essa senhora é uma senhora famosa, entende? Uma muito bem de vida. E ela, nossa, sempre estava nos jornais na área social aí. Ela tinha uma chácara e morava aqui no Morumbi ou na Vila Sônia, não lembro direito. Você não lembra o nome? Depois que você lembrar, me manda um... Nossa, ela é famosa, sabe? Falecida já. Então, não é Maria Paulina, não, né? Não. Tá. A Laurita Ortega Amari foi a prefeita também, né? Então, eu fui presidente do Mobral, trabalho voluntário, durante 12 anos. E depois eu acabei me afastando e voltei a ser candidato depois. Eu prestei um concurso na prefeitura, junto com mais outros colegas, e acabei passando nesse concurso na área da educação, de coordenador da área de educação infantil. Como eu, desde que garoto, eu sempre tive crianças ao meu lado. Na minha cidade eu tinha um timinho chamado Chupeta, criança de 5 anos, 6 anos, infantil, essas coisas, eu tomava conta. E eu comecei a implantar, junto com outro colega chamado professor Fermolo, também que prestou grande serviço na área da educação, assim como o professor João Medeiros também, foi um grande secretário durante 3, 4 mandatos, e então eu também acabei sendo secretário da educação, eu era coordenador, e nessa época, as escolas de educação infantil, nós implantamos uma técnica de metodologia pedagógica que começou a evoluir as crianças de uma certa forma, e começaram algumas cidades da Grande São Paulo e procurar como é que estava sendo feito, porque as professoras começam a comentar uma com a outra, né? Aí o que aconteceu? Veio pessoas de Mogi das Cruzes, de Jundiaí, de Sorocaba, aqui da Grande São Paulo, ir lá para ver o que estava sendo feito na área de educação infantil. E nós fomos convidados pelo Banco Mundial para ir conhecer as estruturas do Banco Mundial. Aí eles falaram, olha, nós recebemos muita informação da educação infantil da sua cidade, nós queremos visitar. Pode visitar. Não precisa hora marcada, nada, eles falaram. Nós vamos, a hora que vocês vão. Aí vieram 5 profissionais do Banco Mundial fazendo a visita. Aí, quando chegaram, nós queremos, então vou levar o senhor uma escolinha bem feinha, uma escola melhor, porque quando construía uma escola, sabe o que eu fazia? Eu reunia a merendeira, eu reunia o guarda da escola, as auxiliares de creche,
que eu denominei depois no estatuto como assistente de desenvolvimento infantil, que antes era chamado auxiliar de creche. Então, era meio pejorativa para ela. Então, assistente de desenvolvimento infantil. E essas, eu reunia as professoras e perguntava para elas: a merendeira, como é que tem que ser a cozinha? Como é que faz? Onde que a senhora põe a panela? Ah, tem que ter um lugar para pôr uma panela pesada, isso aqui. Aí eu chamava os engenheiros e eles viam tudo e aí projetava a escola. E cada ano melhor, os efeitos, isso, aquilo. E o Banco Mundial nos chamou depois com a equipe de orientação pedagógica para uma reunião e eles reconheceram o Taboão como cidade modelo no atendimento à criança. E esse modelo ia ser colocado à disposição das outras cidades. Foi um grande prêmio que Taboão recebeu. Com isso, qual foi o prêmio? O Banco Mundial destinava 60% da construção da escola e a prefeitura entrava com 40%. Isso que conquista da época para o prefeito. E com isso, depois, o prefeito me chamou, depois, quando eu fui reeleito vereador, para ser o primeiro secretário da educação da cidade. Eu tive a grande honra de ser o primeiro secretário de educação. Isso daí ainda da década de 70? Ou já era 80? Até 80, vai até quase 90, até 2000 mais ou menos. Mas até 1988, aí eu me aposentei. Mas aí, depois de aposentado, eu fui reeleito, eu fui 18 anos vereador, 2 vezes presidente da Câmara, contra o prefeito, com tudo, entende? Consegui ser presidente da Câmara e aí eu depois que eu aposentei, em 1988, eu fui chamado para ser secretário de Esporte, Lazer e Turismo com outro prefeito. Aí fui secretário de governo, depois fui chamado para ser secretário de obras e serviços públicos. Trabalhava com engenheiro, com os peão, tudo. Fiz uma grande festa para os peão, lá. Eu sempre fui muito festeiro. E na prefeitura, na época, o prefeito Buscarini, eu fazia parte da comissão de eventos e festejo. Então, naquela época, todo o serviço de informação natureza pública, eu que gravava a voz para a campanha de vacinação, tal, o serviço de utilidade pública da prefeitura vai implantar vacinação de cães, isso, aquilo. Você era orador, né? Era orador. Prova essa que essa gravação ia numa perua para vários bairros, e alguns amigos, quando ouvia, aí eu vou falar com o professor Saio. Chegava lá, era a gravação. Né? E com essa gravação, vocês gostaram da minha voz, aí teve o primeiro concurso de Miss Taboão. E eu era o mestre de cerimônia para entrevistar, ia de smoke, isso, aquilo e tal. E nas festas juninas, promovidas pela prefeitura, eu cantava os bingos e os leilões. Então, durante 12 anos, eu cantei leilão e bingo, e, inclusive para algumas organizações institucionais. A Casa da Criança Maria Maia de Carapicuíba, que atende crianças deficientes, ela fez um bingo aqui no São Paulo Futebol Clube, eu cantei no campo da Portuguesa, e quando eu cantei bingo, ela falava: professor, o senhor já está contratado no ano que vem. Durante 11 anos, eu cantava bingo e fazia leilão para essa instituição e para outras instituições da cidade. Então, eu tive essa vida.
Aí, durante quando foi, no ano 2000, aí eu parei como vereador e fui até 2012 como secretário. Voltei a ser secretário de governo e um período pequeno secretário de educação. Daí eu tive um problema de saúde, eu tive que deixar. Aí o prefeito falou, não, você fica aqui no meu gabinete. Eu falei, como? Eu não percebia que eu estava ruim. Aí eu fiquei no gabinete dele esse tempo, aí eu fiquei doente durante um ano, mais ou menos. Graças a Deus recuperei a minha saúde. Então eu tive essa vida, acho que não sei se eu estou lembrado de mais alguma coisa. Aí entrei também para a maçonaria, no ano 2000, na loja Alvorada da Serra, do qual os irmãos aqui têm o prazer, do Mário e do Burro, né? Então, a gente está. E na loja Alvorada também eu fiz leilão, né, Mário? Eu fiz leilão e fiz também bingo. O Mário, uma vez, rematou uma camisa para ajudar por 3.000 cruzeiros ou 3.000 reais. 3.500. Hein? 3.500. 3.500. Camisa de quê? Do Corinthians. Ah, do Corinthians. Veja bem. Então. Eu não dou um centavo, hein, com a camisa do Corinthians. O palmeirense. E eu vim para. Aí eu morei antes em São Paulo, eu morei num apartamento no bairro Santa Cecília. De lá eu vim para a região da Vila Sônia, em 1966. Isso que eu ia te perguntar, qual a data do nascimento, do seu nascimento? 22 de julho de 1937. Eu faço dia 20 de julho. 20? Vocês dois são leão, você é de câncer. eu sou de câncer, ascendente em leão. E o meu filho é de 21 de julho. Começo do leão também. E hoje você está com 84 anos. 84, tá. E em que ano que você veio para a região, aqui para Vila Sônia, né? E com quantos anos você tinha? Eu devia estar com 34, 35 anos, por aí. Que ano que foi? Antes também eu fiz faculdade, que eu esqueci de mencionar. Tá. Eu fiz o curso de administração escolar e fiz pedagogia, depois resolvi fazer direito. Mas não quis seguir a área do direito, porque eu era apaixonado pela educação. E com o conhecimento que eu tinha na cidade de Taboão da Serra, se eu fosse um advogado, eu estaria milionário hoje lá. Porque o meu irmão foi procurador da prefeitura, né? E veja bem, 40 e pouco anos na cidade, como diretor, supervisor, secretário de educação, conhecido na cidade, advogado, acho que estaria... E você não está milionário hoje? Hein? E você não está milionário hoje? Eu sou um milionário. Sou milionário pela realização que eu tive na minha vida profissional. Nada melhor do que fazer e no grau de amizade que eu tenho com esses amigos, porque você viu Não hoje. é só isso. Tudo que você fez de bem é crédito do outro lado. Tá vendo? Foi. Graças a Deus, eu sou da minha família Eide, mas eu não tenho o sobrenome do Eide. Tanto eu como meu irmão, nós lamentamos no teu Eide, porque Eide é um dia muito especial, não sei se você conhece. Como se escreve Eide? E-I-D mudo. Eide. Então a minha mãe é a dia Eide. E eu lamento não ter, podia ser, sai de Jorge Eide Moraes. Não é. Mas você pode colocar, você sabe que você pode colocar o seu nome.
E Eid é um dia muito especial na área dos muçulmanos. Aham. Tem o dia do Eid, você já ouviu falar? Não. O dia do Eid é um dia que reúne as famílias e tem uma grande comemoração. Então, o árabe mais velho convida todos os parentes para ir para casa e a troca de presente. E as pessoas falam, feliz dia do Eid, como se fosse Feliz Natal. E que significa Eid? No sentido da palavra, por que feliz Eid? O que aconteceu, né, a única coisa que eu não recordo agora, eu procurei saber do Eid, mas eu fiquei sabendo do dia do Eid, porque lá da Meca, aquela corrente de árabe que vai para lá, é por causa do dia do Eid. E a peregrinação, então. Exato. Sim. E a minha avó chamava Sada Jorge, e meu avô Said Eid. Eu recebi o nome de Said e Jorge da minha avó. E Said eu sei o que significa. O que significa? Significa feliz. Que legal. Então eu tenho que sorrir para todo mundo para fazer jus ao nome, né? Que legal. Então, esses cursos, depois eu fiz um curso na faculdade de Taubaté durante 2 anos, que com isso eu podia dar aula de educação moral e cívica e OSPB, que é a Organização Social Política, né? Então eu dei aula à noite, a minha mulher também professora, e ela veio para São Paulo, depois trabalhou aqui em várias escolas, aí ficou diretora de escola, e nós fomos convocados pela Secretaria Estadual da Educação para aplicar concurso de professoras. Então, uma comissão, a gente pegava as provas lacradas e ia, por exemplo, eu fui para a cidade de Marília aplicar, a cidade de Assis, a cidade de Prudente, são as regiões. A cidade de Marília foi uma das últimas, como aplicar. A gente ganhava para ir, né, para lá, então era um dinheirinho à parte. Então a vida de professores é uma luta, viu? A gente, hoje eu não sei como é que está, mas os professores eram muito dedicados, entende? Então, para mim, a educação é o grande instrumento de transformação social do indivíduo, né? Para se promover, desenvolver o espírito crítico do jovem, para que ele realmente seja útil à sociedade. Exatamente. Mais ou menos a minha vidinha é assim, né? Exatamente. Agora me fala sobre o seu desenvolvimento, a sua visão no desenvolvimento aqui da nossa região. Porque a nossa região, ela começou aqui, depois ela foi para o Taboão da Serra. Tem um aspecto meio folclórico aqui, porque eu lembrei que a fazenda do Murubi era plantação de chá, parece. De chá preto, E quando eu vim para a região, eu tinha vários amigos, colegas de faculdade e colegas de escola, de São Paulo, de Osasco. Então, quando eu vim para cá, eles falaram, Said, você vai depois do Rio Pinheiros, rapaz. Você não sabe que isso é coisa de fim de mundo. Porque as pessoas da Penha, da Moca, da Pompeia, do centro de São Paulo, da Liberdade, atravessou o rio, você está louco. Você não está morando mais na capital de São Paulo. E o meu pai, quando vinha do interior, ele ia para Punhangabaú, ele falou, é só olhar a fila do ônibus, tem japonês, pode ir lá que você pega o ônibus para Vila Sônia. Então eu vim para a Vila Sônia, para a região da Vila Sônia, Caxingui, Previdência,
morei 1 ano e pouco, 2 anos em Taboão, aí eu vim para o Caxingui e depois acabei indo para Vila Sônia, no Jardim Colombo, onde tem o Quintas do Morumbi. Eu moro nesse condomínio, Quintas do Morumbi, onde tem um casarão daquela chácara. Que hoje é um restaurante. Eu fiz uma matéria sobre ele. É. Eu conversei com o Bob Toledo. O Bob Toledo é bisneto do proprietário da chácara. Ali não era do Edgar de Souza? Edgar de Souza. Isso que eu queria saber, mas eu não sei o nome da chácara do Edgar de Souza. O nome da chácara eu não sei. Edgar de Souza, né? Edgar de Souza, que é, inclusive o nome dele é o nome da primeira usina hidrelétrica aqui em São Paulo. Isso eu sei. Tem história, eu vou te mandar a história dele, tá? Ótimo. O Bob, Então, o brilho do olho do Bob, quando fala do bisavô dele, ilumina tudo. Uma pessoa muito importante, né? E na Vila Sônia eu conheci, por exemplo, a Casa do Sertanista, a Chácara do Jockey, meu neto joga futebol na Chácara do Jockey, e lá na Francisco Morato tem a outra Chácara do Jockey, né? O Shinohara, o filho dele, eu não sei, que era atleta de judô, foi vereador, né? Sim, o Shinohara, ele estudou com a gente, comigo. Foi vereador, depois não sei. E tinha também aquele cinema, não sei o Paládio. Paládio, né? Agência 9 de Julho. E a tinha o ônibus Gracimar também, lembra? Ou você não lembra? Lá na Dias Vieira com a Grauçá. Gracimar, a senhora Gracimar. E eu achava que a Vila Sônia para mim é como se fosse um estado. E, por exemplo, aí tem Caxingui, tem Ferreira, sou muito amigo dos Ferreiras, entende? Eu fiz uma entrevista também com o Desidério Ferreira Neto. E o Walter Ferreira e o Oscar Ferreira. Isso, o Tico. Faltou o Oscar Ferreira, que foi vereador. Não, eu fiz também, tem entrevista Oscar com Ferreira. ele, eu vou te mandar, o Oscar Ferreira. E no Taboão nós temos um clube dos 20. Então o Oscar Ferreira, o Tico, esse clube dos 20 reúne uma vez por mês, numa sexta-feira, né? Já falei, por exemplo, da agência, do cinema, do Solar de Amigos. E do Solar de Amigos, onde tinha o festival de batidas. E ali ia muitas pessoas, era um local maravilhoso, né? E a Vila Sônia, na época, tinha um aspecto de interior, pessoas que viviam no interior, conhecia as pessoas da rua, da outra rua, era uma festinha aqui, um aniversário ali, todos se reuniam, desde o Caxingui para lá, etc. Né? Tem o Jardim Londrina, que também era um aspecto mais de classe média alta, né? Ali. Mas os outros é classe médias e classes populares. Eu moro no Jardim Colombo, na divisa com a Vila Sônia ali, né? Então, tem a comunidade do Jardim Colombo ali, e muitos moradores do Jardim Colombo prestam serviço ali no Quintas, nos apartamentos. E essa região é uma região assim que é muito bom para viver. Só o que nos atormenta é o aspecto segurança. A segurança pública deixa muito a desejar para a nossa região. Hoje, nós, moradores, não temos jeito de sair à noite para um restaurante, uma pizzaria. Ainda bem que no condomínio onde eu moro tem a pizzaria Casarão, que é um local seguro para a gente. Mas fora disso, o policiamento precisa ser mais ostensivo aqui. E, como morador da região, eu frequentava o São Paulo Futebol Clube, que é o meu time de coração. Durante 39 anos eu fui sócio do São Paulo, né? Onde joguei futebol em várias categorias,
até os 66 anos de idade. E lá tem os campeonatos internos, e hoje eu sou vovô de 4 lindos netos. Tenho uma neta chamada Isabela, que é a Bebel, o Marcelinho, que a gente chama de Inho, o Lipe, que é o Felipe, que é o craque de futebol, e Daniel Dandan. Então eu levo o meu neto para treinar no jockey ali, terça e quinta, e sábado e domingo o pai leva ele para jogar futebol. Então a minha família, praticamente os 2 filhos moram no condomínio, e tenho uma terceira filha chamada Daniela, que mora ali em Cotia, na Granja Viana. Ela não tem filhos, é uma consultora de RH, os outros meus filhos são trabalhadores, as esposas também, a esposa dele também, o marido da minha filha também trabalha, uma empresa de tapetes de carro, etc. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa linda, bonita e muito querida por esta pessoa que É a vos primeira fala. esposa, mãe dos seus filhos, né? Hein? É a primeira esposa, mãe dos seus filhos. É a primeira esposa. Mãe Eu dos seus costumo, filhos. às vezes quando eu estou em brincadeira, eu falo, eu vou falar da minha primeira esposa para você. Você tem a segunda, né? É só essa. É a Casei primeira. dia 5 de julho de 1964. Então, gozamos de plena felicidade ao lado dos filhos e netos e dos amigos queridos, né, que sempre estão ao nosso lado ali. E eu estava falando também do Clube dos 20, né? Sim. Do qual os Ferreiras, os irmãos Ferreiras, fazem parte. São comerciantes, alguns empresários, outros funcionários, e que durante mais de 30 anos, o fundador do clube, o professor Oscar Ferreira. O clube tem mais de 50 anos. Eu estou no clube desde 1977. Como que é o nome do clube? Clube dos 20. Clube então. dos 20, mas tem 25, tem 18, tem 27. Prefeitos de Tabuão, Armando Andrade era do clube, que veio a falecer no Tabuão ainda, né? Sei. Pronto. Bom, aqui na Vila, posso deixar Pode, assim? pode. Aqui na Vila Sônia também, nós tivemos várias pessoas, atletas, que se projetaram até nas Olimpíadas ultimamente, né? Mas um grande ídolo do futebol, que eu não poderia deixar de citar, é o Muricy. O Muricy é um grande jogador de futebol da Vila Sônia, jogou no São Paulo Futebol Clube, que é o meu time de coração, foi técnico, jogou em vários times, além de ser um grande atleta, é uma referência de ser humano, ocupou cadeiras na televisão